E aí, pessoal, beleza? Questão de direitos humanos que foi cobrada no concurso para o cargo de investigador da Polícia Civil de São Paulo, ano de 2018. Vamos a ela. Considerando a evolução histórica dos direitos humanos, assinale a alternativa que indica corretamente as três gerações de direitos. Eu vou destacar aqui, pessoal, na ordem histórica em que elas são classificadas pela doutrina. Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu achei essa questão super interessante, super bacana. Para dizer a verdade, é uma questão que eu considero difícil para o cargo de, considerando o cargo de investigador da Polícia Civil, mas então a gente tem que enfatizar, né, que questões como essa podem de fato cair nesse tipo de concurso e a galera tem que ficar esperta, né? Então, vamos lá, pessoal, só fazendo então aqui uma introdução para vocês entenderem, tá? É, a doutrina, ele falou exatamente sobre doutrina, tá, pessoal? Olha só. Então não tem isso aqui, não tem lei, não tem constituição, não tem nenhum tratado, não tem nada, tá? Então vamos lá. A doutrina, pessoal, costuma dividir três gerações de direitos, principalmente dos três últimos séculos. Então vamos falar em torno de século XVIII, século XIX e século XX, tá? O século XVIII, pessoal, ele é marcado principalmente por movimentos sociais, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, por exemplo, em que houve uma defesa da chamada direito de liberdade negativa, tá? O que, que significa isso, pessoal? Significa simplesmente o seguinte: ah, o Estado deve se abster, regra geral, de incomodar o indivíduo em sua vida privada. Basicamente é isso. O que na verdade, para o século XVIII, isso é uma revolução em relação ao que estava acontecendo antes disso, porque, por exemplo, o Estado, ele normalmente ah, ele proibia certas religiões, né, a prática de certas religiões, né? Então você tinha, por exemplo, um Estado cristão, proibia-se a prática de ah, da religião muçulmana, ah, ou a prática do judaísmo e assim por diante. Então, esses direitos de liberdade negativa, né, direito de liberdade negativa na verdade, uma vedação ao Estado, né, de interferir na vida privada do cidadão. Então, a partir de agora, né, o cidadão ele tem direito a ter a religião que ele entende que ele tem direito e assim por diante, né? Já o século XIX, pessoal, vocês sempre têm que lembrar do seguinte: o século XIX é o século que a classe trabalhadora, a classe operária, ela descobriu que ela estava sendo extorquida, explorada pelos donos dos meios de produção, né? Então, é a partir do século XIX que vai haver uma exigência por parte dessa classe trabalhadora de melhores condições de trabalho, de melhores condições sociais, né, melhores condições de habitação e assim por diante. E o século XX na verdade, a consolidação desses dois aspectos, né? Ou seja, a não interferência do Estado ou então a interferência do Estado para defender a dignidade dos trabalhadores, né? No caso do século XIX, né? Então, a partir daí do século XX, principalmente se consolida uma tendência de fraternidade ou de solidariedade, né, pessoal? Para lembrar disso, principalmente você pode ter como exemplo os direitos previdenciários, tá?
Os direitos previdenciários, veja que todos os países ocidentais eles têm uma tradição de direito previdenciário a partir do século XX, né? Ou seja, não abandonar, né, aqueles que envelhecem, ou mesmo o direito assistencial, que é não abandonar aqueles que precisam, né, do Estado, né? Então, a pessoa deficiente, pessoa pobre e assim por diante. Então, considerando tudo isso que eu falei, pessoal, a única alternativa que indica isso, ele quer na ordem histórica, tá? É a alternativa D de dados. Se vocês perceberem aqui, ó, então, ó, liberdade negativa, civis e políticos, né? Estamos falando então do século XVIII aqui, tá? Século XVIII, tá? Direitos econômicos, sociais e culturais, aqui então o século XIX, tá? E aqui fraternidade e solidariedade, principalmente o século XX, tá? Então, pessoal, de fato essa questão eu considero ela bem difícil, né? Considerando o cargo, né? E mas é uma questão que é um exemplo, claro, que a VUNESP pode perguntar e o candidato tem que estar preparado para esse tipo de questão. Ok, pessoal? Então, bons estudos aí.